Há um ditado bem popular aqui no Brasil, e de vez em quando você ouve, principalmente dos mais velhos. O ditado diz o seguinte: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Forte? Verdadeiro? Falso? Mais ou menos? O que você acha desse ditado? Os seus amigos espelham quem você é? Você influencia seus amigos? Seus amigos te influenciam? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Antes, eu queria citar um texto da Bíblia para você comparar com esse ditado. Logo no primeiro salmo e logo no primeiro verso, diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, essas três frases do verso 1 de Salmo 1, nós poderíamos conversar, né, se vocês estivessem aqui pessoalmente, poderíamos conversar por muito tempo. Provavelmente, pelo menos teoricamente, eu acho que nós chegaríamos quase a uma unanimidade, desculpe. Eu acho que seríamos unânimes, talvez 100%, é muito, mas uns 90% a gente chegaria quase à mesma opinião, pelo menos teoricamente. Né? Pelo menos teoricamente. Agora, na prática, a coisa é diferente, porque muitas vezes nós somos hipócritas e nós falamos aquilo que nós sabemos que vai agradar a pessoa que está ouvindo. Não realmente aquilo que nós sentimos, não realmente aquilo que nós praticamos, né? As pessoas religiosas são bastante assim. Elas aprendem o que é correto, não concordam muito, mas para pertencerem a um grupo religioso, aquele que elas escolheram, então elas passam a fingir que concordam, que aceitam, mas no fundo elas não aceitam. Por isso que eu falei, talvez, teoricamente, nós chegaríamos a um acordo de 90%, talvez mais. Mas vamos falar um pouco mais profundo e você vai tirar sua conclusão individualmente sobre o assunto. Bem-aventurado, começando, a primeira frase. Aqueles que não ficam ouvindo os conselhos dos ímpios. Quem são os ímpios? Bom, em termos bem práticos, bem simples, são aqueles que não obedecem a Deus. Eles podem acreditar em Deus, podem ler a Bíblia, não. Resumindo, os que não obedecem a Deus. Jesus fala assim, pelos frutos os conhecereis. Então, quais são os frutos que essas pessoas apresentam? Isso não deixa a menor dúvida sobre quem a pessoa é. Não é possível, a Bíblia diz em outros textos, não é possível você colher uma boa fruta de uma árvore ruim, ou você não vai tirar a azeitona do meio de um espinheiro, né? São textos mais ou menos assim que a Bíblia diz, né? Você quer laranja, vai no pé de laranja, né? Quer uma maçã? Vai no pé de maçã. Então, quais são os frutos que nos atraem? Isso deve ser uma coisa interessante de se pensar, né? Se você quer saber se um psicólogo é bom ou não, esse é um caminho. Ele tem os frutos do Espírito Santo, que estão lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Ele tem esses frutos? Se ele não tem, ele não é guiado por Deus. Simples assim. Não é misterioso, é simples. É que nós temos a tendência de querer discordar de Deus. Mas é simples assim. Você quer ouvir conselhos? Não ouça conselhos de ímpios. E você vai ser feliz. É Deus quem está falando. Não é o Mário, tá bom? Deus está falando. Quando você ficar dando ouvido a pessoas ímpias, você vai cair numa infelicidade mais cedo ou mais tarde. Depois,
O salmista diz: bem-aventurado também é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. O que seria? Seria ficar muito tempo ali detido com os pecadores, nas suas conversas, nos seus interesses, que muitas vezes não são bons, não são justos, e você fica absorvendo aquilo de alguma forma. E eu nem estou falando só de coisas que são pecado, de acordo com a Bíblia, não, coisas negativas mesmo, né? Eu iria até mais longe. Você muitas vezes fica ouvindo pessoas defendendo uma tese da qual elas não conhecem absolutamente nada. Sabe aquela história assim, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco? Você vai num bar, se você falar que você tem alguma alergia, todo mundo bêbado ali, alguém vai falar para você a solução. Ele não tem o mínimo conhecimento, o mínimo, mas ele vai falar a solução. Um tempo atrás, um homem, na frente da minha casa tem um bar, um homem passou mal, ele estava com a pressão baixa, ele teve uma convulsão. E eu, na época, fazia diálise. Tem um segredo bem simples lá na diálise, pressão baixa, levanta as pernas do paciente. A pessoa tem que ficar deitada e levantar. Aí o bebum lá fala, não, tem que sentar. Eu falei, amigo, eu faço diálise toda hora na clínica, a gente testemunha esses problemas e vemos as pessoas fazerem isso com aqueles que estão com pressão baixa. Não, então é a sabedoria plena ali, né? Então, às vezes, você tem pessoas assim ao seu redor. E vamos terminar essa primeira parte. Então, o Salmo termina assim: e bem-aventurado também é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Falando em termos bem simples, aqueles que gostam de ficar tirando barato de todo mundo e de tudo. Tira barato de tudo, né? A pessoa vai tentar, você vai tentar ser um empreendedor, você vai começar uma loja e você está começando por baixo, você não tem muitos recursos, você tem ótimas ideias, mas ainda não tem muito dinheiro, então você está ali batalhando, pensando que vai fazer. Aí vem os seus amigos, com as opiniões. E muitas vezes você vai ter amigos invejosos que vão querer destruir seus planos e seus sonhos. Tá? Então, há uma pesquisa que diz que nós somos a média dos nossos 6 amigos, uma coisa assim. O número varia um pouco de acordo com o estudo que você for verificar, mas é mais ou menos 6 ou 4. Então, quando você olha para os seus amigos mais íntimos, você vai ver, provavelmente, quase sempre assim, não é uma lei exata, ok? Mas acontece muito disso. Eles recebem um salário parecido com o seu, eles moram numa casa mais ou menos igual à sua, tem um carro parecido com o seu, ou eles comem as coisas parecidas com você, né? Você é vegetariano, você não é bem-vindo num churrasco, né? E a maioria dos seus amigos comem churrasco, não é verdade? Então, estou dando um exemplo básico, que é a comida, para você entender e aplicar em outras áreas, né? Você imagine que você não tem muita cultura, você não vai ter amigos médicos, né? Os médicos não vão chamar você para as festas deles e coisas assim, né? E vice-versa, né? O contrário também é verdade. Se você é médico, provavelmente uma família humilde, uma festinha de gente humilde não vai convidar você porque eles ficam até envergonhados na sua presença, ou enfim, são muitos os conflitos que existem. A Bíblia diz assim, não vos prendais a um jugo desigual. O que é isso? Quer dizer, você não pode se prender, principalmente na questão do casamento, a uma pessoa que não tem absolutamente nada com que você, ok? Pode ser conflito de religião, pode ser conflito financeiro, um tem muito mais dinheiro que o outro, pode ser conflito intelectual, um tem muito mais cultura que o outro, etc. Geralmente essas coisas não grudam, não dá liga, não tem química, pode ter momentaneamente, depois
quebra tudo e se desfaz. Mas eu queria falar especialmente aqui no vídeo. Cuidado com os amigos que você escolhe para estar ao seu redor, porque eles vão te arrastar para a salvação ou para a perdição. A influência dos nossos amigos sobre nós é muito grande, muito grande. E se você quer levar uma vida com Cristo, vai ter uma classe de pessoas que você não vai poder ficar mais junto. É triste dizer, mas é verdade. E muitos, vou repetir, muitos já desistiram de Cristo, porque não queriam abrir mão de seus amigos ímpios. Não é triste? Jesus disse assim, se a pessoa não deixa pai, mãe, irmãos, por minha causa, ele não é digno de mim. Veja, Jesus não está falando assim, abandona seu pai e sua mãe e vem ficar comigo o dia inteiro. Não, ele está falando, quando seu pai e sua mãe te atrapalham de servir a Cristo, você, infelizmente, não pode ficar com eles. Porque eles vão te afundar na perdição. Eles vão te afundar. E nós não podemos passar tempo, viver e conviver com aqueles que não querem nada com Deus. Com aqueles que vão nos levar à perdição. Repito, os nossos amigos têm uma influência enorme sobre nós. E por isso que Salmo 1, verso 1 está dizendo, não fique com essa classe de pessoas porque elas vão te contaminar. Ok? Agora, duas coisas. Alguns dizem assim, mas Jesus andava com ladrão, com prostituta, né? Parece que era isso que ele fazia o dia inteiro, né? Eles pegam 2 versos da Bíblia, parece que a profissão de Jesus era andar com ladrão e prostituta o dia inteiro, é só isso que ele fazia. Não é bem assim, tá? Cuidado. E quando Jesus se associava com essas pessoas, ele dominava a conversa, porque ele queria salvá-las. Ele falava que o que elas estavam fazendo não estava correto. Ele não ficava aplaudindo o pecado delas, não. Ok? Ele pedia e exigia mudança, transformação. Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes? Bom, dito isso, aí as pessoas, quando você fala assim, nós temos que ser igual a Jesus, elas falam assim, mas ninguém é igual a Jesus. Ele é santo. Então, se ninguém é igual a Jesus, por que você quer se arriscar de fazer o que Jesus fazia? De andar com ladrões e prostitutas? Você não é igual a Jesus, realmente. A sua fraqueza é enorme. As chances de você cair ao ficar andando com aqueles que não servem a Deus, que não amam a Deus de maneira suprema, é enorme a chance de você cair, tá? Agora, se você quer, isso é lei, tá? O que eu vou falar agora é lei. Se você quer ser inteligente, você imita o que as pessoas inteligentes fazem e você anda com pessoas inteligentes. Você quer ser um atleta, você faz o que os atletas fazem e você anda com atletas, porque isso vai estimular os seus alvos, os seus objetivos, ok? E assim por diante. Não tem como você querer uma coisa e andar contrário a essa coisa. Tá entendendo? Não tem como você querer ser um atleta, vamos dizer assim, de atletismo, né, de corrida, e ficar andando com pessoas que comem pizza todos os dias e bebem refrigerante. Como é que você vai conseguir conciliar? Não dá certo. Se você quer andar com Cristo, você vai ter que deixar algumas pessoas para trás. E digo, isso é muito triste. Isso é muito difícil, porque eu costumo dizer assim, se Deus falar para você, deixa o cigarro, porque ele te faz mal e te destrói, o cigarro é uma coisa. O cigarro não tem sentimentos. Agora, quando Deus fala assim, deixa esse tipo de pessoa, porque eles vão acabar destruindo a sua vida, aí dói. Aí dói, porque são pessoas, têm sentimentos. Muitas vezes elas até gostam de ficar com você. Mas se elas, vou falar de novo, se, condicional, se elas estiverem atrapalhando a sua caminhada cristã, infelizmente você vai ter que tomar uma decisão. Ou você fica com Cristo,
ou você se perde junto com eles? E aí vem a pergunta para encerrar o vídeo. Você prefere estar no céu com Cristo e sem esses amigos? Ou você prefere se perder com esses amigos e ficar sem Cristo? Por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe, é uma mensagem importante que muitas pessoas precisam ouvir. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, colabore com o nosso canal, pois estamos precisando de recursos. Nós agradecemos a sua atenção em nome de Jesus. Amém.